Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar encerrando a nossa disciplina Doutrinas, História dos Batistas. E vamos falar um pouquinho sobre as doutrinas que os batistas acreditam, que os batistas defendem, tá bom? Hoje estaremos encerrando essa disciplina e na próxima aula vamos estar começando Teologia Sistemática. A declaração doutrinária da Igreja Batista, ela começa do pressuposto, isso está lá na página 102 da sua apostila, lá de Atos 2,44, quando diz, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa declaração tem como objetivo exatamente isso, né? Que os batistas tenham tudo em comum. Claro que divergem aqui e ali no sentido de costumes, mas a doutrina precisa ter precisa estar entrelaçada, precisa estar ligada. A nossa base de fé é a Bíblia, ninguém tem dúvida disso, todos nós sabemos disso. Mas interpretar as doutrinas bíblicas de acordo com aquilo que nós cremos é de suma importância. Então, as doutrinas batistas, elas estão aí com ensinos, as doutrinas, elas são ensinamentos acerca da fé cristã. Isso não esqueçam. Doutrina é um ensinamento acerca da fé cristã. Então, a gente sempre diz isso, né? Que doutrina é diferente de costume. Os costumes mudam, os costumes passam. Coisas que as igrejas não tinham costume de fazer há 20 anos atrás, hoje já fazem. Coisas que as igrejas não tinham costume de se adaptarem há 30 anos atrás, hoje já conseguem se adaptar, porque os costumes são de épocas. Agora, a doutrina não, a doutrina é bíblica, a doutrina é ensinamento, a doutrina é aquilo que a palavra de Deus está nos apontando, e isso a gente não abre mão, tá bom? Isso a gente não abre mão. Então, vamos conhecer quais são as doutrinas batistas, tá? É interessante você lembrar, você saber também que a primeira declaração doutrinária da Igreja Batista aconteceu, a confissão de fé, que a gente chama, lá em 1644. Depois veio sofrer algumas adaptações para a realidade bíblica, sempre voltado para a Bíblia, tá? São 19 artigos da declaração doutrinária e nós vamos vamos falar sobre eles aqui, apontar pelo menos sobre eles. Depois vocês podem ler em casa, lembrando que lá na página, a partir da página 103, onde estão começam os artigos, todos eles com base bíblica. Então você vai poder ler na sua Bíblia, de acordo com o que está lá, olha, esse tópico. Aí você vai encontrar a base bíblica lá que defende aquele tópico, tá bom? Vamos lá. O primeiro artigo, a primeira defesa, é sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia. Os batistas declaram que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Não abre mão disso. Os batistas creem que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ponto. E depois vocês vão poder ver as referências lá. Segundo, sobre Deus. Deus é o único Deus vivo, verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ponto. É isso que o batista crê. É assim que ele vê Deus. Vê Deus. Ele acredita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Deus Pai é o Deus Criador que manifesta a disposição paternal para com todos os homens. Deus Filho, Jesus Cristo, em sua essência, como Pai, é o eterno Filho de Deus. E o Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, né? E é pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força como alguns defendem. O Espírito Santo é uma pessoa. E vem todos os textos bíblicos aqui que defendem essa visão. Sobre o homem, por um ato especial, o homem foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e disso discorre todo o seu valor e dignidade.
Isso também que o Batista crê. O homem foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Sobre o pecado. No princípio, o homem, em seu estado de inocência, se mantinha perfeita comunhão com Deus. Mas, caindo na tentação de Satanás, em um ato de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no seu pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. E nós temos vários textos lá que comprovam isso que nós estamos falando. Salvação. A salvação é otorgada por Deus, pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Se o homem caiu, quando o homem se separou de Deus, perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado, Jesus vem, Deus providencia um plano, Deus manda Jesus para que esse homem possa ser resgatado através de quê? Da sua confissão, que é um pecador, e da sua fé em Jesus Cristo. Eleição. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. E estão todos os textos lá falando sobre eleição. Reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno, não é um reino passageiro. Os reinos dessa terra, todos são passageiros. O reino de Deus, não. Igreja. O que nós acreditamos sobre igreja? O que os batistas creem sobre igreja? Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes lá nos livros do Novo Testamento. Pessoas arrependidas, pessoas batizadas que se reúnem após declararem a sua fé em Jesus. Batismo e ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo. Jesus que estabeleceu essas duas ordenanças, sendo ambas de natureza apenas simbólicas. Tanto o batismo quanto a ceia não confere bênçãos. São simbolismos que Jesus deixou para a igreja. Dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. O domingo, como dia do Senhor, é o dia de descanso, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para repouso do corpo e do espírito. Nós adoramos ao Senhor no domingo, porque é o primeiro dia da semana, porque é o dia do descanso, porque geralmente é o dia do descanso cristão, né? De um modo geral, as pessoas, o domingo é o dia que as pessoas não trabalham de um modo geral, e também principalmente porque é o dia que Jesus ressuscitou, né? O primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, quando elas chegaram lá no sepulcro, o sepulcro estava vazio. Ministério da Palavra. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus e para promover o reino. Todos nós sabemos disso. Isso é, na medida dos seus dons e talentos concedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede dons e talentos para todo crente ir propagar o reino de Deus. Mas Deus escolhe pessoas, separa pessoas para um ministério específico, que é o ministério da palavra, o ministério daquele que vai apacentar, aquele que vai cuidar, que são os pastores, são os líderes da igreja. Então Deus separa o pregador, aquele que é o porta-voz de Deus entre os homens. Então a igreja batista, né, a declaração doutrinária batista, entende que são pessoas que têm a vocação, e a igreja enxerga isso. A igreja de Cristo enxerga que aquele ali tem o chamado para o ministério da palavra. Mordomia
Mordomia. A mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Por isso que o bom mordomo entende que precisa ser fiel no seu dizimar, precisa ser fiel no seu ofertar, porque Deus é o dono de tudo. Então ele como mordomo no sentido de servir. O mordomo é aquele que serve. E nós praticamos a mordomia porque somos aqueles que servem, somos mordomos do Senhor. Estamos aqui para servir o Senhor. Evangelização e missões. A missão primordial de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. A Igreja Batista também entende isso, a importância de evangelizar e de fazer missões. Educação religiosa ou educação cristã. O ministério docente da Igreja, sob a égide do Espírito Santo de Deus, compreende o relacionamento do mestre e discípulo entre Jesus e o crente. A educação cristã, ela está aí, ou a educação religiosa, ela está aí para aprimorar o conhecimento do crente na palavra. Liberdade religiosa. A Igreja Batista entende que o homem ele é livre para tomar suas próprias decisões. Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. Na Igreja Batista, você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Você tem a liberdade e a consciência de que Deus tem o controle da sua vida. Então, que o Espírito Santo é que vai te guiar. O Espírito Santo é que vai te orientar. Ordem social. Como sal da terra e luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum e à sociedade em que vive. Ou seja, a convivência na sociedade. Família. A Igreja Batista entende que a família é criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. A sua base é o casamento monogâmico. A Igreja Batista entende, como diz lá o texto lá de Timóteo, um homem tem uma só mulher, a mulher tem um só homem, ou seja, casamento monogâmico e duradouro, claro, por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Então, a igreja tem uma visão com relação ao casamento. Família é a base. Homem e mulher criados por Deus, constituindo família. Essa é a base da Igreja Batista. Morte. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. A morte, o homem morreu, depois da morte, vem o juízo final. A Igreja Batista defende a tese de que morre uma vez só, não tem essa de reencarnação, de que volta. Tem vários textos bíblicos aqui que defendem. Depois da morte, segue-se o juízo. E, finalmente, os justos e ímpios. Deus, no exercício da sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história em seu termo final. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo vai voltar. Então, a volta de Jesus, onde o próprio Jesus vai separar: vinde benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Isso está lá os textos que está na sua apostila, que você pode depois pesquisar lá. Bom, pessoal, fechamos hoje. Na próxima aula, vamos começar Teologia Sistemática. Deus abençoe a todos, estamos juntos, fiquem atentos lá às instruções lá no grupo, tá? Beijo no coração, até a próxima.